Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Mentorama nessa semana. Já deixa aí no bate-papo, né, de qual região que vocês estão falando e de qual área que vocês são, né? Por que que escolheram hoje querer saber sobre programação Java? Olha, Fortaleza, estamos indo longe. Ah, São Paulo, aqui do ladinho. Eu tô em São Paulo também, gente. Eu tô aqui na Moca. Eu moro É. em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Ah, então. E tem galera aqui de São Paulo, viu? Ó, galera de São Paulo tá Sim. em peso. Coloca a região da onde vocês estão falando e também deixa no chat qual que é a profissão que vocês estão hoje. Assis, Poá. Boa noite, Caroline. Ai, auxiliar jurídico, um saco. Olha, Ai. tem aqui uma Tereza que é desenvolvedora em Java já. Que legal. Olha, aqui tem muitas áreas diferentes, hein? Sim. Desenhista, olha, povo do café. Vou falar que eu sou uma javeira diferente, gente. Eu não consumo café, eu consumo chá. Entre nós. Sou comissário de voo, mas estou mudando de área. Isso daí, Natália. É, que audácia, né? Você viu, gente? Ai, gente, aqui, nossa, café, você é louco. Você toma aquilo lá, eu acho que eu não vou dormir 4 dias. É muito É bem forte, gente. isso. Tá? Agora, chazinha de boa, é tranquilo. Sorocaba, legal. Tem que ser café. Quem sabe? Ah, não Bom, é, pessoal, Lívia. então... A Lívia me entende. A Lívia até falou, realmente, café não dá. Não, gente, não dá. Bom, pessoal, então vamos começar falando sobre o assunto que é muito importante para quem também está iniciando na área, né? Que faça como eu, descubra o Java e mude sua vida. É um ponto importante que a gente vai tratar aqui com a Juliana. A gente já se fala daqui a pouco, Ju. E a primeira coisa que eu quero que vocês, antes de da gente começar, eu quero que já vocês me acionem, se vocês conseguem me escutar muito bem, conseguem escutar a gente, a imagem está ok, o som está ok. Mande um joinha aí no bate-papo. Tudo ótimo, 100%, perfeito. Agora sim. Bom, então é importante também que vocês peguem um bloquinho de notas ou qualquer rascunho, por exemplo, uma folhinha, e anote todas as dicas que a Juliana vai trazer para a gente hoje, para quem inclusive quer iniciar nesse campo de Java, tá bom? Ah, claro que quem está aqui vai ter tudo gravado também para que vocês possam acompanhar novamente o conteúdo, mas é importante que fique até o final para que hoje, né, tire aquela dúvida que tanto teve nessa área de Java, tá bom? Bom, para que vocês conheçam, né, a Mentorama, tem essa linha de raciocínio da mentoria, né? O quanto que é importante vocês terem, enfim, um mentor que vai te ensinar diariamente a desenvolver um projeto, né, a criar, enfim, cases do campo real, né, para quem está iniciando aí em Java. Então, a Mentorama tem esse formato de treinamento exclusivo, então a cada módulo você tem atividades práticas e com isso a mentoria dos principais mentores aí do Brasil que trabalham nas melhores empresas do mundo, que é a PicPay, Globo.com, iFood, Amazon, Nickelodeon, entre outras empresas que com certeza você já conhece. E muito prazer, eu sou o Fernando, coordenador de cursos aí da área de Java, mas hoje o bate-papo vai ser com a Juliana, que tem todo esse conhecimento nessa área e vai mostrar para a gente por que Java, né? Ju, pode com você. Bom, vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Coisa que a gente mais fez, né, gente, nessa quarentena. Vamos lá. Ok. Aí vocês me dão um ok se tá compartilhado, tá bom? Dá para ver, tá tudo ok. Tá tudo ok, gente? Então, beleza, porque eu não vejo vocês agora. Então, vamos lá, gente. Faça como eu, descubra o Java e mude sua carreira. Bom, primeiramente, né, gente, eu preciso me apresentar, né?
quem sou eu, né? Quem é essa doida aqui que está falando com vocês? Bom, eu tenho algumas profissões. E isso vai ser bem importante para o nosso bate-papo de hoje, porque uma coisa que eu sempre tento deixar claro em toda palestra que eu faço é que não importa de onde você vem ou o que você faça anteriormente, você pode sim se tornar um desenvolvedor. E então vamos lá, primeiramente, né, eu sou advogada. Logo que eu saí do colegial, eu acabei ingressando na faculdade de Direito, né, por influência dos meus pais e tal, até porque eu tenho pessoas dessa profissão na minha família. E acabei me formando muito novinha, né? Eu tinha 22 anos e hoje eu tenho 29, então. Aí depois de me formar, exerci profissionalmente, né? E na verdade eu ainda exerço, né? Mas mais para casos pessoais e tal, assim, para não ter que pagar o advogado, né, gente? Aí eu fiquei ali exercendo mais ou menos uns 6 anos. Só que o que acontece? Eu não sou só advogada, eu também sou administradora. Porque antes de fazer direito, junto com o ensino médio e tal, eu fiz o técnico em administração, né? E foi muito interessante porque eu aprendi em administração muito sobre marketing e muito sobre planejamento estratégico, que inclusive eu uso muito hoje, né? Tipo, eu uso para tudo, até na parte assim de LinkedIn, na parte de desenvolvimento. Eu até brinco, na verdade, que eu acho que direito e administração seriam 2 cursos, não, lógico que não, logicamente 5 anos, né? Mas que as pessoas deveriam ter esse conhecimento, porque eu vejo que são áreas que agregam muito, né? O direito, porque é necessário a gente conhecer nossos direitos mesmo, né? E a administração, porque tem muita parte de marketing, muita parte de planejamento estratégico, que eu vejo que você colocando isso junto com você ser um desenvolvedor faz toda a diferença. Bom, mas e aí, né? A profissão realmente que a gente veio conversar aqui, né? Atualmente eu sou desenvolvedora back-end Java na Zup Innovation. E é justamente que eu vou falar aqui para vocês um pouquinho mais sobre isso, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente. E além disso, algumas curiosidades. Eu sou completamente apaixonada pela Disney, que eu acredito piamente, né, que a Disney muitas vezes elas ajudam a gente nos momentos mais difíceis, porque elas trazem várias mensagens de psicologia positiva e como a gente precisa focar no positivo de cada situação. E eu acredito que isso é muito primordial quando você está numa fase de transição de carreira, porque ela ensina resiliência, conforto em momentos incertos, né? Porque a transição de carreira é um momento incerto. Eu mesma, quando eu fui decidir, eu não sabia se eu ia entrar na carreira em 4 anos ou em 4 meses. É uma coisa que é muito incerta até que aconteça. Obviamente, você pode fazer coisas para acelerar, que é justamente o que eu vou conversar aqui com vocês, mas ainda é uma coisa incerta. Então, se você não for resiliente, aí acaba sendo muito complexo, né? E além disso, eu também sou formada em gastronomia, mas o que acontece? Eu não exerço profissionalmente. Na verdade, eu fiz a gastronomia justamente para me ajudar a ter um equilíbrio na parte de profissões, sabe? E isso foi uma coisa que, nossa, me ajuda até hoje. Porque, assim, o que acontece? Até para nossa saúde mental e para a gente ter um maior aproveitamento, porque a gente está falando de profissões extremamente técnicas, né? Que não são, tipo, Fordismo, esteira de produção. A gente precisa ter aquele tempo ali para pensar em outras coisas. Então, eu fiz gastronomia. Inclusive, eu recomendo muito para vocês terem algum outro hobby, porque hoje em dia eu vejo que muitos desenvolvedores têm como hobby também a programação, mas eu acho que às vezes não é tão saudável, sabe? É muito importante você ter aquele período para sair um pouquinho disso, sabe? E eu amo os animais, eu acredito que eles são as coisinhas mais puras que a gente tem na nossa existência, eu acho que eles ensinam muito pra gente, eles ensinam inclusive a gente a viver no agora. Se você perguntar para um cachorro, tipo, onde você quer ir? Tipo, ele quer ir pra rua. Todas as coisas que eles vão fazer é sempre no agora. Os animais, eles não têm esse pensamento que a gente tem no amanhã ou no passado. Tudo para eles é no agora. Então, eu acho que isso daí ensina muito pra gente. E eu sou um fã assumido de Harry Potter, né? Eu, inclusive, né, cresci assistindo Harry Potter, né? Que foi justamente quando eu tinha 11 anos, foi quando estreou. E vendo a Hermione, né? E admirando e tal. E foi justamente quando eu percebi que esse tipo de coisa, como eu comentei anteriormente, os hobbies, eles ajudam muita gente. Porque, por exemplo, a Grifinória, ela fala muito sobre coragem. E, querendo ou não, uma transição de carreira é sobre isso. É sobre coragem, né? Que até vem do latim que é agir com o coração.
E eu também, inclusive, a minha casa de coração é a Corvinal, né? Que não poderia ser diferente. Mas vamos falar agora sobre a nossa palestra, né? O que a gente vai ver hoje? Como eu fiz exatamente minha transição de carreira, né? Como foi esse percurso, as dicas, etc. e tal. Sobre desenvolver métodos de aprendizagem, que é essencial. Vou mostrar para vocês como eu estudo, meus métodos de estudo, como eu fiz para começar na programação e como eu faço para estudar hoje em dia, porque a programação é uma profissão que você estuda a vida inteira, né? Para sempre. Então, é muito importante ter um estudo eficiente. Os desafios que eu encontrei, né, que ainda encontro, por que eu escolhi o Java como minha primeira linguagem e quais são as vantagens efetivas do Java, né? Bom, vamos começar aqui com uma frase que é muito importante da minha jornada, né? A programadora que não sabia que era programadora. Todo mundo me via como dev, menos eu. Eu nunca cheguei a cogitar entrar na área de tecnologia, e eu acredito que isso aqui é a maioria das pessoas, porque há 11 anos atrás, né, quando eu tinha 18 anos, a gente não tinha tanta informação como a gente tinha agora, e era mais as profissões tradicionais, né? Direito, engenharia e medicina. Então, já meio que já era inerente, né? Ali com 17 anos, já ingressar numa dessas 3 faculdades. E assim, eu acreditava realmente que a tecnologia era somente os caras que consertavam a impressora, né? A parte de infraestrutura. E eu não gostava, inclusive hoje eu ainda não gosto. Se alguém falar para mim, ai, conserta minha impressora, ou olha meu celular, eu falo, não, gente, pelo amor de Deus, não tem condição. E eu não pensava tanto a respeito do site, sabe? Eu lembro que até quando eu estava ali mais ou menos com uns 10 anos, eu sempre tive informática, né, no colégio que eu estudei, e a gente até via um pouco de HTML, um pouco de blog e essas coisas assim. Mas sabe quando você simplesmente você tá ali, mas você não faz ideia do que está por baixo dos panos? Aí o que aconteceu? Eu comecei justamente a ter contato próximo com pessoas que já eram desenvolvedoras Java. E aí as pessoas começaram, né, a falar no meu ouvidinho, porque elas me viam muito como uma coisa que eu ainda não via. Porque muitas vezes, como elas faziam faculdade, eu acabava auxiliando elas em relação aos estudos, porque eu sempre fui uma ótima estudante, né? Só que eu não percebia em relação a isso. E aí começaram, né, como o Diabinho e o Anjinho, falando, né, por que você não dá uma olhada nesse código? Por que você não dá uma olhada nesse programa aqui? Vê o que você acha, né? E aí eu vou até comentar, né, eu até falei que eu vou comentar aqui um pouquinho para vocês, que é muito importante desenvolver os métodos de aprendizagem, que foi justamente isso que me ajudava, sabe? Eu, mesmo não sendo da área, às vezes eu conseguia muito mais auxiliar o pessoal na faculdade, porque tinha todo um método de ensino de como os professores faziam, e do que as pessoas que às vezes não desenvolvem esse tipo de coisa, né? E aí, o que acontece? Eu comecei a perceber que eu era boa naquilo, sabe? Tipo, não, obviamente, né, não sabia fazer muitas coisas, né, até hoje, isso é normal da tecnologia, mas eu via que eu tinha, tipo, um dom para aquilo, né, e que eu vi também que a tecnologia poderia me dar uma coisa que o direito não daria, que seria a oportunidade de um dia eu exercer a carreira internacional. E como o direito, né, você pode exercer internacionalmente, mas é muito mais complexo, né, assim como medicina e tal. Você tem que ter a validação do idioma e tal. Na tecnologia, não. Inclusive, muitas empresas aqui do Brasil mesmo, elas já estão começando a querer migrar para o exterior, sabe? Então, hoje em dia, a gente vê até eventos na área do Brasil também fazendo isso. Então, já é uma coisa que é muito mais viável, né? Até por causa da falta de profissionais de tecnologia no mercado. E o pessoal sempre gosta muito dos brasileiros, até porque eles são muito esforçados, né, gente? E aí, o que acontece, né? Eu decidi trocar de carreira realmente, né, mas era outubro de 2019. E assim, sinceramente, né, ninguém consegue ingressar em faculdade nenhuma em outubro de 2019. Porque o que acontece? Como eu não tinha tanto respaldo, assim, eu não entendia exatamente, eu achei que a faculdade, na época, seria necessária, mas também porque eu tinha muito uma vontade de ser professora universitária. Então, por mais que eu pudesse ingressar no mestrado e numa pós-graduação com o meu bacharel em Direito, eu acho que a aprovação é muito mais fácil. Inclusive, por mais que a faculdade não seja completamente necessária, acho que às vezes ela dá conceitos
que a gente só fazendo a parte de desenvolvimento não dá. Então, eu sou uma pessoa que eu acho que, assim, se a pessoa tem a oportunidade de fazer faculdade, não vejo por que não, tanto que ela agrega tanto da parte de soft skills, quanto a parte de conhecimento. Você acaba vendo, sei lá, igual, por exemplo, eu tenho uma matéria na faculdade que é a internet das coisas, sabe? Dificilmente eu veria isso em algum curso, então eu acho que isso que é muito importante. Eu vejo, na verdade, que o casamento perfeito, né, são os bootcamps, as aulas online e tal, que eles têm uma tecnologia mais atual, casado com a faculdade, casado com o emprego na área, sabe? Eu vejo que é muito essa parte. Mas, falando um pouquinho mais sobre a minha transição, né? E aí, quando foi mais ou menos em fevereiro de 2020, foi o grande marco, né? Que eu fiz realmente meu primeiro programa. Como eu já tinha as pessoas na área ali de Java, eu decidi estudar Java e eu vi que fazia muito sentido para mim, né? Por várias coisas que eu vou comentar depois. E o que acontece? Na época, eu trabalhava numa multinacional na área do direito. E eu decidi manter o meu emprego, porque eu achei que seria muito melhor para mim do que eu ficar, tipo, nossa, gente, eu preciso arrumar um emprego na área. Tipo, eu não ia conseguir aprender tanto quanto eu precisava se eu tivesse em outro cenário. Então, como eu tinha essa possibilidade, eu mantive os meus dois empregos, o meu emprego e o meu estudo ao mesmo tempo, né? Só que o que acontece? Foi um período que eu falo para vocês que foi bem complexo, né? Eu comecei a trabalhar home office logo dia 16 de março, né? Já foi liberado. Só que até chegar essa parte, eu trabalhava o dia inteiro. Então, assim, das 9 às 6 em outra profissão. Eu ia para a faculdade, eu chegava em casa, tipo, 11 horas da noite, meia-noite. E aí eu ia estudar até umas 3 da manhã. E eu tinha que acordar às 6. Porque, para quem aqui é de São Paulo, né? Eu sou da Moca e eu trabalhava na Vila Olímpia. Então, eu tinha que atravessar a cidade em horário de pico. Ficava umas 5 horas ali no transporte público. Então, era muito, muito complexo, né? E foi uma época que, assim, eu não dormia nem 3 horas por noite, né? E aí, sinceramente, eu vi que tanto o meu corpo, né, ele não ia aguentar tanto tempo. E aí, para eu ingressar logo, eu vi que eu precisava acelerar o meu desenvolvimento. E aí, eu comecei a fazer bootcamps, né? Na época, eu fiz 3 bootcamps em Java ao mesmo tempo. E aí, o que acontece? Conforme eu estava indo para essa nova área, o pessoal começou a me falar muito na minha orelha para eu fazer um LinkedIn. Eu achava uma coisa muito esquisita, para falar a real para vocês. Porque, assim, gente, uma rede social que te oferece emprego é uma coisa, tipo, muito, sabe? Às vezes, para quem é dessa geração, talvez seja uma coisa mais comum. Mas para quem é mais velho, que o pessoal antigamente pegava currículo e distribuía na Praça da Sé, é uma coisa que é muito louca, sabe? E aí eu fiquei assim, nossa, estranho, né? Uma rede social que te oferece emprego, porque geralmente as redes sociais fazem você perder tempo, né? Aí o que acontece? Aí, naturalmente, eu comecei a compartilhar conteúdo no LinkedIn. Foi muito natural, porque o que acontece? Foi a primeira rede social que eu realmente me identifiquei. Eu sempre fui a pessoa, por mais que eu tenha 29 anos, gente, às vezes eu pareço ter 60. Eu sempre fui aquela pessoa velha das amizades, sabe? Então, eu sempre gostei de falar sobre profissão, sobre investimento, sobre esse tipo de coisa que o pessoal que é um pouco mais velho fala. Então, assim, quando eu achei uma rede social que o pessoal só não fica postando fotinha do final de semana e fala sobre assuntos relevantes, tipo, profissionais, eu meio que me encontrei, né? E aí, o que acontece? As pessoas, elas começaram a se identificar com a minha história. E aí, meu engajamento, ele foi aumentando naturalmente. E aí, eu começava a estudar, eu compartilhava no GitHub. E aí, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, quem não é visto não é lembrado. Isso para todas as situações, né? Mas no LinkedIn, especificamente, nós temos que nos fazer presente para ter acesso às melhores oportunidades. E foi isso que aconteceu, né? Comecei a publicar, e quando eu percebi, eu não procurava mais processos seletivos, né? Mesmo sendo júnior na época, eu não precisava fazer esse tipo de coisa, porque as oportunidades já vinham para mim, sem eu ter que ter realmente essa demanda. E aí foi quando, né, acabaram chegando em mim, e aí deu match na Zup, que foi a empresa que eu comecei como Dev Júnior, e foi graças ao próximo tópico. Mas agora eu vou falar depois que ele falar com vocês, gente. Bom, pessoal, voltando aqui.
Um ponto importante para que vocês conheçam um pouco mais sobre a Mentorama, né, que tem aí esse tempo no mercado já conquistando muitos alunos e fazendo esses alunos conseguirem um emprego do, enfim, que deseja, tá? Então, na Mentorama é assim, você vai ter uma avaliação de desempenho a cada fase, um treinamento mesmo que te auxilia e te empurra mais para frente, né, para que você consiga aquele emprego dos sonhos. E hoje falamos aí sobre o curso online Java do Zero ao Pro. Também temos outros cursos que vão implementar o conhecimento de vocês a ser mais avançado na Mentorama, que é importante que vocês conheçam também, e um pouquinho a carinha dos nossos mentores, né? Temos o Felipe, o Vinícius, o Fabiano, que inclusive tem todo o conhecimento também na área de Java, assim como a Juliana, e que vai ensinar vocês em todo o tempo do treinamento, e como que vai ser, né, e como que é organizado esse processo educacional. Um ponto importante para que vocês saibam que em qualquer dispositivo vocês conseguem realizar as aulas, tá? Claro que nas aulas práticas só exige ali um computador simples e com internet, onde você vai realizar os seus trabalhos práticos que são próximos a um pedido real. E é importante que essa conversa que você tenha com o seu mentor seja realmente palpável. Então, realmente, o mentor ele terá como objetivo, né, aprimorar aí o seu raciocínio para que, enfim, sua produtividade seja melhor e ajudando, inclusive, a conquistar o seu objetivo. Porque no final, você vai ter que realizar um projeto. E esse projeto é para o portfólio. Então, como eu falei, em todo momento você vai ter uma mentoria, tá, individual, onde esse mentor vai te auxiliar em todas as dúvidas, desde a parte enfim, da teoria até a parte de criação, tá bom? E aqui tem uma demonstração um pouquinho como que é a plataforma, tá? Dando continuidade, é importante também que vocês conheçam, né? Conheçam toda a forma de comunicação que vocês terão dentro da plataforma. Então, além do fórum de discussões, né? Vocês têm o serviço de atendimento, que é um time incrível que estará auxiliando vocês aí nesse suporte, tá bom? Em todo o processo do treinamento, tanto que for algum problema técnico, alguma dúvida, eu gostaria de falar com o tutor, vocês serão acompanhados também, tá bom? Então, além disso, uma comunidade exclusiva que é com todos os alunos da Mentorama, aquele que está iniciando da parte do zero ou aquele que já está na parte pro e vai te dar algumas dicas aí do qual problema ele enfrentou e conseguiu solucionar, e claro, com o auxílio de outros mentores ali durante enfim, a nossa comunidade no Telegram, tá bom? Aqui em cima vai aparecer um botão para que vocês se inscrevam. Esse momento é importante, escolher a profissão certa, ainda mais a profissão que hoje em dia é mais demandada no mercado. E Ju, você poderia falar um pouquinho disso para gente? Exatamente o que, gente? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Sobre o mercado de Java, o quanto que está aquecido nesse momento, né? Porque hoje muitas empresas que eram tradicionais estão tendo que se inovar, né? Estão tendo aí que criar aplicativos e para isso precisa de um programador Java na área. Gente, assim, olha, eu decidi porque eu já via antes da pandemia que todo mundo queria um Dev Java, tá? E hoje em dia não é diferente, sabe? Por mais que eu esteja hoje trabalhando e tal, e esteja feliz onde eu estou, eu recebo, tipo, muitas propostas todos os dias. Tipo, às vezes chega, sei lá, 5, 6. Aí numa semana 30, num mês 90. Então, o que acontece? Todo mundo quer um desenvolvedor Java, e todos os níveis, sabe? Desde especialista, júnior, pleno, sênior. Então, eu vejo que o mercado de trabalho hoje para Java, ele é muito abrangente, e até porque, como foi o que eu disse anteriormente, Java, especificamente, não é só aqui no Brasil. Qualquer lugar do mundo precisa, né? É uma linguagem que, como tem 25 anos e está sempre se inovando, né? Chega uma nova release a cada 6 meses, etc. Tal, até por causa dos comitês técnicos, né, do Java Projects, ele é sempre atualizado. Então, assim, ele não perde para nenhuma outra linguagem nova. E então, assim, e a maioria das empresas, tanto as mais velhas, elas optam por Java por N motivos, e também as novas também acabam optando, porque ele resolve muitos problemas, sabe? Então, o mercado, assim, de Java, ele é muito, muito forte, gente, de verdade. Tanto que, assim, se vocês forem ver, dificilmente vocês encontram um programador Java no LinkedIn desempregado. Não é a mesma coisa que eu vejo, por exemplo, em relação a front-end, a Node.js. Então, eu acho que é muito importante vocês fazerem essa análise, sabe?
Java dificilmente, porque foi o que eu falei, por mais que às vezes o cara não tenha um nível técnico muito bom, tipo, sei lá, não seja sênior, especialista, ainda precisam dele porque eles querem desenvolver aquele cara, porque depois vai ser muito mais caro pegar, entendeu? Então, tem muitos hoje programas de formação, então é uma coisa que, assim, realmente está sendo muito bom. Bom, Ju, pode continuar com a sua apresentação e Vamos já lá. falando para vocês que aqui no chat tem a Dora auxiliando nas dúvidas, mas claro que as dúvidas aí principais a Ju vai responder aqui com a gente no final, tá bom? Bom, pode continuar, Ju. Bom, vamos lá, sobre desenvolver métodos de aprendizagem. Eu justamente consegui fazer a minha transição de carreira tão rápido, porque eu desenvolvi, e não é de hoje, né? Na verdade, desde criança, eu sempre fui aquela ótima aluna, mas que falava demais. Eu acho que dá para perceber. E aí, o que acontece? Se eu puder dar uma dica para vocês, na verdade, de como fazer a transição de carreira, aprenda a aprender. Mas, na verdade, tipo assim, sendo bem sincera, não é só uma dica para tecnologia, para profissão. Na verdade, é uma dica para a vida de vocês, tá? Tanto para usar quanto quando vocês forem aprender uma nova língua, ao que for. Vocês desenvolverem um método de aprendizagem faz você irem muito mais rápido e muito mais longe mais rápido, sabe? Então, assim, acaba sendo meio redundante, mas é basicamente isso. E o que acontece? Para vocês aprenderem a aprender, vocês precisam justamente descobrir seu estilo de aprendizagem, né? Porque assim, gente, sinceramente, todos nós, a gente é único, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, exatamente como que você aprende, como que exatamente você faz. Mas assim, nem sempre o meu método de estudo vai ser bom para outra pessoa. Então é muito importante vocês pegarem como base alguém que vocês admiram e tal, alguma técnica, só que vocês adequarem para vocês. Porque, por exemplo, até hoje um amigo meu estava comentando sobre o Pomodoro, né? Aquela técnica ali de foco 25 minutos, 5 minutinhos quietinho. Eu nunca gostei dessa técnica. Para mim nunca foi boa, só que assim, tem milhões e milhões de pessoas que estudam por ela, sabe? Então, é muito Oi, importante. Ju, eu ia Oi. pedir para você compartilhar a sua tela, porque saiu. Ah, saiu. Vamos lá, gente. Espera aí. Perdão. Vamos lá. Ver se agora tá. Agora tá. Então, vamos lá, gente. Pronto. Sabe como é que é, né, gente? É ao vivo dar essas coisas. Então, vamos lá. E aí, o que acontece, tá? Justamente se tornou tudo mais fácil porque eu desenvolvi o meu método de aprendizagem, que assim, no meu caso, tá, sempre foi a imersão, que eu basicamente apelidei de Tony Stark. Por que acontece, gente? Sinceramente, quem aqui é fã da Marvel vai lembrar, né? Que é tipo, quando você aprendeu sobre isso ontem à noite. Então, assim, o que eu faço, tá? Para mim, o estudo é muito mais eficiente, até por isso que eu não gosto do método Pomodoro, tá? Porque ele me faz parar. Quando eu tô ali, tipo, sei lá, às vezes tem domingo que às vezes eu fico 12 horas ali, por quê? Porque eu tô tão dentro do assunto, e assim, eu não estudo só por um lugar específico, vamos fingir, eu pego ali sobre o Java Project, que eu acabei de comentar, eu pego, abro um monte de abas, começo a estudar tudo sobre aquilo, por quê? Porque cada professor, ele fala de uma maneira diferente, e às vezes vai depender muito de como você entende, né? Então, eu vou fazendo uma imersão ali com 500 mil abas, que todo mundo me zoa com isso, fala que eu vou travar o Windows, mas é a parte que faz mais sentido para mim. Então, o que acontece? Eu não só estudo ali, sei lá, um vídeo, alguma coisa assim, não. Eu faço vídeos, eu faço leitura, eu faço literalmente todo tipo de conteúdo. Então, assim, eu tenho, por exemplo, de Java, eu tenho de materiais desde de vídeos a bootcamps, a livros mesmo que eu comprei e tal, tipo, então eu faço toda essa imersão ali que faz muito mais sentido, porque o que acontece? Ela acaba abrindo minha mente. E às vezes, por mais que eu não tenha uma compreensão total do assunto, até porque quando você faz uma imersão, você não vai conseguir compreender tudo, né? Mas isso é normal, até em qualquer formação, bootcamp que vocês forem fazer, vocês vão começar absorvendo, sei lá, 30%. Aí depois 20%, depois 60% e vai indo. Por quê? Porque tem até a pirâmide de Maslow, né? Que justamente a pirâmide de aprendizagem, né? Que tem vários tipos de níveis. E aí, por exemplo, 95% você aprende mais quando você ensina outra pessoa. Então, por isso que eu sempre fiz essa imersão.
E o que acontece? Tem vários estilos, né, de aprendizagem. Tem resumos, tem visualização, tem autoexplicação. E, assim, nem sempre você precisa fazer só uma. Igual, por exemplo, eu faço a imersão, mas eu também faço muitos resumos. Eu faço muita explicação para outras pessoas para ver se o que eu estou falando está sendo correto. E é muito importante vocês conhecerem a de vocês, né? E hoje em dia, né, como desenvolvedora, né, eu continuo seguindo essa técnica. Então, assim, eu passo noites e noites estudando sobre determinado assunto. Às vezes eu até demoro, eu fico muito tempo no mesmo assunto, mas por quê? Porque eu defendo muito que você ter uma base sólida é muito mais importante do que você atropelar e começar só a fazer, sei lá, chegar em framework, etc. Você não tendo uma base sólida, você não consegue se desenvolver. Porque, por exemplo, hoje eu trabalho como Java, a linguagem que eu escolhi, é a linguagem que eu quero continuar. Mas se amanhã, depois, eu quiser, sei lá, ir para Node, para Python, vai ser muito mais fácil, porque eu vou estar bem estruturada a minha estrutura de dados, né, a minha parte de algoritmos. Então, por isso que eu acho tão importante a imersão, só que a imersão contínua, né? E aí, o que eu acho que é a chave, né, justamente, assim, o que importa para se tornar um bom desenvolvedor é você continuar sempre se atualizando, é você sempre continuar estudando. Porque se você for aquele tipo de profissional que acaba não estudando, o mercado é absorvido. Hoje em dia, como todo mundo precisa realmente de um cara de TI, dificilmente você vai acabar sem emprego e tal, mas com certeza você vai chegar num outro nível, sabe? Eu até brinco, né, que tem um programador e tem um programador de web. O programador lá, ele vai, pega e faz um algoritmo ali, ele pega e coloca ali no GitHub, coloca alguma coisa em produção e tal. Tá tudo bem, tem empresas que precisam desse profissional, né? Tem lugar para todos. E tem um programador de web, aquele que realmente entende o que está acontecendo por baixo dos panos, sabe? Que aí justamente você entende por que a linguagem fez aquilo, você entende por que veio aquela release, e foi o que eu falei, é bem pessoal em relação a isso, mas eu acho que faz muito mais sentido você entender o que você está fazendo, para você não virar um programador Stack Overflow, sabe, gente? Que assim, se algum dia, sei lá, o Stack Overflow sair do ar, você faz o quê? Você não trabalha? E o que acontece? Inclusive, até comentando com vocês da minha profissão anterior, uma coisa que eu uso muito em relação ao direito é que o direito ele também era lógico, né? Quando, sei lá, um cara chega para mim e fala, eu tenho esse problema aqui, nossa, o fulano ali não pagou o carro que ele comprou de mim. Você tem que fazer uma análise inicial para você ver, você vai fazer uma petição inicial, um recurso, uma liminar, o que você vai fazer? E a mesma coisa é da programação. Você precisa fazer uma análise, até por isso que tem as POCs, tal, todos os estudos, né, quando você vai montar um projeto para produção, que é justamente para você analisar qual é a linguagem que faz mais sentido, qual o framework que faz mais sentido, justamente para você entregar valor final ao cliente, que é basicamente todas as profissões, né, gente, elas são sobre isso. O direito é sobre isso, a tecnologia. Então, não adianta, às vezes, você ser um ótimo programador, mas você não pensar no valor final do cliente. Então, eu vejo que isso é muito importante. E aí, o que acontece, né, gente? Olha, nem tudo são flores, né? Na verdade, olha, dificilmente são flores, né? Eu brinco que essas profissões especificamente, assim, gente, vocês choram todos os dias. Mas por quê? O que acontece? Por mais no começo que eu tivesse facilidade, eu tenho facilidade para aprender, é muito importante vocês entenderem que, às vezes, a chave não vai virar tão rápido. É muito importante vocês terem persistência, terem foco, continuarem praticando. É isso que vai fazer, né, vocês fazerem várias vezes, né, over again, que vai fazer aquilo entrar realmente na mente de vocês. Porque o que acontece? É igual, por exemplo, uma dificuldade que eu tive durante muito tempo, que graças a Deus eu tive um líder muito bom nesse quesito, que era a tabela verdade, gente. Eu não entendia a tabela verdade, tipo, e é uma coisa que é muito óbvia, né? Só que acontece, por mais que vai parecer meio esquisito, ele falou assim para mim, começa a fazer portas lógicas. Quando eu comecei a estudar portas lógicas, eu comecei a ver ali, até vi uns vídeos ali sobre a cerveja entrando ou saindo da entrada, aquilo lá me ajudou tanto e me ajudou na parte de programação. Por quê? Porque a gente precisa fazer muita parte de tabela verdade, né? Às vezes o pessoal vai muito ali sobre
framework, sobre todas essas coisas, gente, só que às vezes se vocês não souberem fazer um if, uma estrutura de dados normal, fazer um boolean, vocês às vezes não conseguem desenvolver nada, né? Então, o que acontece? Eu vejo que é muito sobre isso, sabe? Sobre vocês terem persistência, sobre terem foco. Vários dias eu acordo pensando assim, gente, eu não sei nada, eu não faço ideia do que eu estou fazendo aqui. Mas aí, de repente, eu consigo desenvolver alguma coisa e eu falo assim, não, gente, eu realmente estou entendendo agora. Mas por quê? Porque a tecnologia, ela tem disso. E é muito importante eu falar isso para vocês não desistirem a primeira vez. Igual assim, faz uns 2 meses, mais ou menos, que eu comecei a fazer o Hacker Rank, né, que é justamente desafio de algoritmos, né, que é o whiteboard, etc e tal. E o que acontece? A primeira vez que eu fui fazer aquilo lá, eu não consegui. A segunda vez, não. Até que uma hora eu consegui. E vários amigos meus que eu passo isso daí, né, não importa o nível técnico deles, às vezes eles travam. Por quê? Porque você pegar e fazer um algoritmo ali na mão mesmo, né, no quadro branco, etc., acaba sendo uma coisa que é muito mais difícil. E não é o que o programador, às vezes, ele costuma fazer no dia a dia, né? No dia a dia, ele vai, às vezes, provavelmente vai mexer um código de outra pessoa, ele vai arrumar alguma coisa, vai corrigir um bug, alguma coisa assim, né, gente? Só que, assim, você desenvolver um algoritmo do zero na unha é uma coisa que é muito mais complexa. E se fosse assim, gente, eu ia achar que eu, sei lá, que eu era um lixo e eu ia falar, não vou mais estudar esse tipo de coisa, não é para mim. Mas não é, gente. Tipo, tanto no direito, a diferença, por exemplo, no direito, é que você tem 5 anos, aí no último ano você pode prestar OAB, aí sim você vai trabalhar e tal. E você tem um ano inteiro só de prática, que é o 5º ano. Então, são 5 anos para você se desenvolver. Na tecnologia, muitas pessoas, igual, por exemplo, que eu fiz super rápido, né? Fiz em 6 meses. Então, o meu desenvolvimento é junto com o trabalho, sabe? E por isso que é tão importante. Porque, tanto como eu falei, se vocês esperarem, às vezes, terminar a faculdade, às vezes não faz tanto sentido, porque a faculdade é atrasada em muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, ela ajuda em muitas coisas. Então, eu vejo muito que é em relação a isso, sabe? Que entra até a parte da Disney e tal. Podem verem que a palestra inteira ela se casa, né? Quer ter persistência, quer ter foco e continuar praticando, gente. Eu sou uma pessoa que eu toco piano, né, há muitos anos ali, desde de pequena, assim, porque toda a minha família também é da área da música. E, assim, simplesmente no começo eu não sabia nada, no primeiro ano eu não sabia nada. Hoje em dia, até porque eu toco há mais de 20 anos e tal, é uma coisa mais natural. Mas, assim, no começo eu não sabia nada. E às vezes vai chegar algum amigo meu que nunca pegou no piano e ele não vai tocar como eu toco, ele vai se achar muito ruim. Só que não é assim. É tudo sobre a persistência, sobre você continuar praticando. E a programação é isso, sabe? Tipo, não adianta. Até eu tinha visto ali no chat que até comentaram, né, sobre curso e tal, não sei o quê. Não adianta, às vezes, vocês só fazerem curso sem vocês terem a prática, sabe? Tipo assim, curso por curso não vai ajudar vocês se desenvolverem. É muito de você colocar em prática o que vocês aprendem na faculdade, aprendem no curso. Então, é muito igual psicóloga. É o que você faz ali com a pessoa, mas também é o que você faz depois da sessão. E aí, até queria aqui deixar, né, uma frase aqui, essa frase é de Aristóteles, que é: só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito. E, gente, isso daqui é para tudo, tudo na vida. Sim, com certeza. Então, eu estou aprendendo muito também com você, Juliana. Acho que você é uma profissional da vida também, sabe? Eu vi ali falando que na Juliana é multidisciplinar. Eu acho que mais que isso, viu? Bom, falando um pouquinho sobre o curso, né, o programa do Java do Zero ao Pro, como que vai funcionar. Então, se você tem interesse, mas não tem conhecimento na área, esse curso vai abordar, então, todos os fundamentos básicos até os mais avançados do universo da programação Java. Então, é importante aí, eu estou até mostrando um pouquinho como que vai funcionar, né, os módulos, é importante que vocês adquiram esse conhecimento. Então, a sua experiência após o curso, pessoal,
a escrever um código bem estruturado, testar seu software, né? Inclusive desenvolver aplicativos móveis e para desktops ou até mesmo para celular Android. Então é importante que vocês se inscrevam, cliquem no botão acima para ter todo esse conhecimento e aprender sobre essa linguagem que tem uma grande demanda aí no Brasil, inclusive, uma média de salarial aí de R$6.200 ao mês, mas claro que se você é PJ, trabalha por conta própria, mais clientes que você vai poder atender e, claro, vai ganhar muito mais. Então, esse é o momento aí de ter essa orientação profissional, sem contar que você já garante um desconto, mais um presente especial e, além disso, uma orientação com uma especialista em Java, que vai auxiliar, se é esse curso mesmo que é mais o que tem, enfim, de encontro ao objetivo de vocês, vai fazer um teste de nivelamento, né, um teste vocacional, que pode ser outro curso, pode ser na área de games, né? Pode ser na área de design, ou até mesmo outro tipo de linguagem de programação. Então é importante que vocês se inscrevam e tenham essa orientação profissional que na Mentorama vai deslanchar aí a sua carreira, tá bom? E hoje qual é esse valor? Qual que é o desconto que a gente guardou para agora? É importante, né, Juliana? Quando você vai escolher um curso, é ter aquele desconto aplicado, que é 50% de desconto. Mas, claro, só para quem está participando aqui do webinário. Então, todo mundo que está aqui já garantiu esse desconto. Pode parcelar em até 24 vezes, né, de R$174,84. Lembrando também, pessoal, que temos aí o curso Profissão Java, né, para quem realmente quer ter um centro de carreira, é importante eu citar isso, porque também o especialista que vai orientar vocês vai falar muito mais aí sobre esse centro de carreira, que é para o nosso curso mais avançado, que é o Profissão Desenvolvedor Java, tá bom? Bom, e também é um ponto importante para falar que quem não utiliza cartão de crédito, quem não tem esse investimento agora, não tem problema. Você pode investir, né, só com 5% agora, e daqui 30 dias começa aí a pagar os boletos, né, mensalmente, sem precisar utilizar nenhum cartão de crédito. Além disso, quem está aqui já garantiu um curso brinde, como eu citei, de qualquer área da Mentorama, sendo aí um investimento igual ou inferior, tá bom? Então, os 10 primeiros já se inscreveram, inclusive eu já estou até recebendo aqui mensagens de alguns já que se inscreveram, vou responder logo em seguida, e também tem outros especialistas que já vão chamar vocês, tá bom? Então é importante que cliquem aqui em cima, tenha essa orientação profissional. E é legal isso, né, Ju? Tem uma orientação para que alguém realmente te passe um teste de vocacional para ver qual área que você se encontra mais. Se é por hobby ou se quer almejar para entrar naquela empresa muito procurada, ou empresa que você sempre sonhou, né, como Google, Facebook, entre outras empresas. É importante que você estude na melhor escola aí que dá as melhores mentorias, inclusive no Brasil, tá bom? Bom, Ju, pode seguir para a sua apresentação novamente. Vamos lá, gente. Vamos ver se agora vai. Deixa eu pegar aqui. Compartilhado, certo? Vocês estão vendo aí? Tudo ok. Ok. Tá tudo ok. Bom, exatamente por que eu escolhi o Java como minha primeira linguagem, né, gente? Primeiramente, até uma parte ali que até foi comentado que o Java ele é usado em grandes empresas, né? Empresas de médio e grande porte. E é justamente o tipo de lugar que eu gostaria de trabalhar. Porque o que acontece? Igual, por exemplo, até comentando com vocês ali em relação à Node que a gente estava comentando. É o tipo de linguagem que é mais usado em startup. Não é o tipo de empresa que eu me dou bem, que eu gosto de trabalhar. Então, não faria sentido eu trabalhar com uma linguagem que não é pedido nos locais em que eu quero estar. Porque, por exemplo, eu gosto de trabalhar em empresa grande porque é o tipo de impacto que eu gosto de atingir. Eu gosto de justamente impactar milhões de pessoas e tal. Eu acho que isso daí faz muito sentido. E o Java, né, ser orientado a objeto, ele fazia sentido para mim. Só que uma coisa que até eu comento com o pessoal, né, nas minhas mentorias particulares, é o seguinte, de justamente nivelar onde você quer trabalhar. Então, por exemplo, vamos fingir, eu quero trabalhar em startup.
é o lugar que faz todo sentido para mim. Então, ir para outra linguagem. Ah, não, eu gosto de trabalhar em empresas de médio e grande porte. Justamente vocês precisam ter essa parte de autoconhecimento, precisa nivelar o tipo de lugar que vocês querem estar. E para mim, o Java, ele sempre fez sentido, sabe? Eu ter a orientação dele, assim, dele ser justamente a parte orientada a objetos, ele fazia muito mais sentido para mim do que qualquer outra linguagem, sabe? E aí, até comentando com vocês um pouquinho mais sobre qual que é as vantagens, né, do Java. Bom, primeiramente, ele tem um excelente suporte e documentação. Bom, como ele tem ali 25 anos que eu comentei com vocês, tem muito, muito, muito material a respeito. Então, o que acontece? Eu, do meu ponto de vista, não fazia sentido eu aprender uma coisa que eu não tenho como achar muito material a respeito, sabe? Eu precisava achar alguma coisa que eu conseguisse desenvolver mais facilmente. E a documentação do Java, ela é simplesmente incrível. Até porque, né, tem o Java Community Process, que é justamente a comunidade Java fazendo os processos de mudar a linguagem, né? Eu tenho até um podcast sobre isso, depois, se vocês tiverem interesse, tá no meu LinkedIn, que a gente fala um pouco mais sobre essa parte de vantagens do Java. E essa parte de suporte e documentação é uma coisa que é muito, muito forte, sabe? Quando vocês forem aprender, é muito mais fácil do que aprender uma linguagem que é nova e vocês não vão conseguir ter respaldo. Outra coisa que eu comentei aqui anteriormente, né, que é grandes oportunidades de emprego. Como eu falei, todo mundo precisa de um programador Java. E por quê? Porque o Java está por todo lado, gente. A cafeteira que vocês usam, a Smart TV, o micro-ondas, o decodificador, tudo foi feito em Java. Até nosso celular Android é com Kotlin, que é uma linguagem baseada na JVM. Então, assim, muitas linguagens usam a JVM, né, que é a Java Virtual Machine, por baixo dos panos. Então, o que acontece? Tudo tem Java, né? Então, essa é uma das grandes vantagens. E o Java está em constante evolução. Como eu comentei com vocês, sai release a cada 6 meses, né? Inclusive, acabou de sair agora em março o Java 16, que vai ter muitas coisas novas, muitas coisas interessantes. Em setembro já está previsto o Java 17, sabe? Que trazem várias coisas, tanto de evolução, tanto da parte de segurança, quanto da parte de performática, não só de código, sabe? Isso faz com que você consiga evoluir muito mais em relação a isso, sabe? Igual, por exemplo, está previsto para ter threads virtuais, para ter várias partes muito interessantes a respeito disso. E grande variedade de bibliotecas open source, né, gente? Por exemplo, o OpenJDK, que é a implementação de referência, né, do Java, ele tem muita coisa a respeito, né, gente? Não só ele, tipo, várias empresas, elas podem justamente fazer a sua versão, né, a sua JDK. Isso que é muito importante. Por quê? Porque tem uma variedade muito grande de bibliotecas. Isso no desenvolvimento, no dia a dia, acaba sendo muito bom. E a comunidade é muito grande e ativa. Gente, é assim, como vocês já devem ter percebido, eu sou a javeira, né? Eu amo Java. E o que acontece? A maioria das pessoas no Java, elas são assim, elas são extremamente receptivas. Você sempre vai encontrar algum javeiro para te ajudar. Se às vezes ele estiver ocupado, você encontra outra pessoa. Então, assim, você não precisa estar só numa determinado lugar para entender sobre Java, sabe? Você vai absorvendo sobre. E o Java, várias pesquisas todos os anos, sempre acontece a mesma coisa. O Java é uma das linguagens mais populares do mundo. Então, eu vejo que, assim, o Java tem muitas vantagens, então não tem por que não aprender a respeito. E aí, até ia chegar aqui comentar um negócio com vocês, né? Por que ir para a tecnologia, né? O mercado de tecnologia está aquecido. Porque eu tenho que ser uma coisa só, uma profissão que eu escolhi com 17 anos. Eu posso ter várias profissões, e isso daqui que é muito importante. E aí, gente, até aqui para finalizar, aqui fica onde vocês podem me encontrar, tá? O meu LinkedIn e meu e-mail, tá? Juliana Onofrio, e não tem muito segredo em relação a isso. Você já consegue colocar aqui no bate-papo, Jô? Consigo, que aí fica mais fácil. Sim. Eu até interromper o compartilhamento, que aí fica melhor.
Vou procurando aqui as perguntas, porque a gente foi bombardeado de perguntas. Eu acho que é muito importante conhecimento, e sim, vocês podem fazer todas as perguntas que vocês quiserem, pessoal. Bom, tã, 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 tã. Nossa, uma pergunta para Ju. Do Pedro Lobo. Ju, o que seu primeiro programa fazia? Hello World, gente. O padrão. Ju, por mais que você acredite que era da área de advocacia, administradora, mas você começou como Dev Júnior com quantos anos? Com 28. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Bom, essa pergunta é muito boa do Bruno. O que alguém que está começando precisa saber de Java para aplicar para vagas de Dev Júnior? Claro que é fazer o curso da Mentorama, se inscrevendo acima. Mas, Ju, qual seria a sua dica? Gente, primeiramente, tá? Quem quiser aqui me seguir, vai ser um prazer vocês me falarem o que vocês acharam desse webinar, que isso é muito legal. Inclusive, eu tô aqui de novo, né, que eu já vi uma vez, justamente porque teve uma repercussão muito legal. Então, é muito bacana vocês falarem no LinkedIn o que vocês acharam, me chamarem lá. E também tem todas aqui minhas redes sociais, tá? Para quem quiser também ter o contato depois, que é muito legal essa troca. E aí, respondendo a pergunta, o que eu acho que é necessário? Gente, eu acho que assim, vocês precisam saber, pelo menos, desenvolver uma parte de um framework. Então, por exemplo, assim, fazer uma API REST com Spring Boot, se eu tivesse que responder, tá? Assim. Mas o que eu vejo? Eu vejo que é muito mais de vocês nivelarem onde que vocês estão, sabe? Vocês têm um conhecimento básico da linguagem? Se pedirem para vocês, olha, coloque isso daqui no GitHub, faz um códigozinho aqui, vocês saberiam fazer? Então, eu vejo que é muito mais sobre isso. E, assim, de verdade, o que eu acho mais interessante é vocês pegarem, e quando vocês verem que tem um conhecimento básico, vocês começam a prestar. Porque as vagas mesmo, a não ser aquelas vagas, gente, que falam que é júnior, mas não é júnior, as vagas verdadeiramente júnior vão te nivelar. Então, por exemplo, eu prestei uma vaga e não passei. Por que será? Faltou isso daqui. Então, eu acho que as próprias vagas vão te moldando, sabe? Teve uma época que eu prestava 10 processos seletivos por semana, gente. E assim, e foi muito bom, tá? Porque eu chegava e pensava assim, nossa, mas eu não sei nada disso. Aí eu pegava, estudava, ali 2 semanas eu já sabia, sabe? Já conseguia desenvolver aquilo. Então, eu acho que isso daqui que é mais importante. Não acho que compensa vocês esperarem muito para prestar, porque aquela coisa de se sentir preparado, sinceramente, não acontece, sabe? Vocês têm que ir mais na luta, assim. E presta, faz ali um curso, tal, viu que tem um conhecimento, viu que conseguiu praticar? Presta, gente. O máximo que vai acontecer é um não. Você já tem um não? Exatamente. Uma outra pergunta que foi do Felipe Damascena. Para quem já tem conhecimento em Java, esse curso tem como pular etapas? Sim, a gente tem como, sim. Você pode fazer a parte do Pro, né, que é a parte avançada. Além disso, tem outro curso de Java que é importante você conhecer. Então, se inscreve acima, tá bom? Quanto tempo vai ser esse curso? Esse curso tem em média de 8 meses de duração. Claro que quando você está desempenhando mais, você consegue terminar em menos tempo, tá bom? Então, esse também não é o problema. Só se inscrever acima que você vai conseguir tirar qualquer dúvida também. Só tem uma orientação profissional que é o mais importante, tá bom? Ju, me fale quais livros você indica para quem está iniciando nessa área de Java. Olha, gente, eu fiz um post sobre isso no LinkedIn, bem completo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o post aqui e vou falar um pouquinho por cima, porque eu acho que lá tá muito mais completo em relação a isso, mas eu vou falar, deixa eu só, que eu preciso pegar minha colinha aqui em relação a isso, que aí fica mais fácil. Porque eu até fiz dos livros que eu considero essencial para qualquer desenvolvedor. E eu vou até falar aqui um pouquinho para vocês, para ficar um pouco melhor, tá? Vamos lá. Primeiramente, tá um livro assim que eu indico para todo mundo, é o Lógica de Programação e Estrutura de Dados com aplicação Java, da Sandra Puga e do Gerson Rissetti, que basicamente é o que eu comentei, tá, gente? Saber sobre estrutura de dados, saber sobre essa parte é meio que
primordial, sabe? Vocês precisam saber desenvolver em relação a isso. Como programar, né, do Deitel, que é bem famosão aí, se digitarem aí no Google como programar Java do Deitel, é muito importante, foi o que eu falei, fazendo a parte ali, faculdade, curso e trabalho com os livros, nossa, vocês vão conseguir desenvolver muito mais rápido. Esse livro, especificamente, é um livro extenso, é um livro de 1000 páginas, só que, assim, não tem como vocês não aprenderem a programar com ele, porque, assim, ele está na 10ª edição e os grandes javeiros que eu conheço começaram a fazer com ele quando eu não tinha ainda os cursos. Logicamente, hoje em dia os cursos vieram para acelerar, só que o que eu falo, né, é muito importante juntar várias fontes de conhecimento. O Java efetivo, ele é mais para quem já está um pouquinho avançado, tá? Que eles falam sobre padrão de projeto e etc. É um livro essencial. Código limpo e codificador limpo, né? Que ele é bem famosão, esses dois aí, só que, assim, para quem não tem tanto conhecimento na área, é muito importante ler eles como um romance. Ler eles no começo da minha carreira foi muito importante, porque desde o começo eu comecei a escrever códigos limpos. Então, assim, meus códigos sempre tiveram boas práticas. É igual quando você aprende a dirigir. Você vai aprender a dirigir com seu pai, que tem um monte de vícios, é muito pior do que você aprender ali desde o começo certinha, sem nada, sabe? Então, foi muito importante. Mas, como isso daqui pode causar overengineer, né, que é justamente você colocar coisas desnecessárias no código, mais ou menos em tradução livre, o que acontece? Vocês têm que ler um pouquinho mais como romance, mas esses são os livros, assim, que eu considero mais primordiais ali para um desenvolvedor Java. Bom, uma dúvida do Isaac, que eu acho que ele quis dizer profissão. Qual que é a diferença do profissão para o curso Java do Zero ao Pro? Sim, porque no curso de profissão a gente tem um centro de carreira. E o centro de carreira da Mentorama é um programa, Isaac, e a todos que estão assistindo, que auxilia, né, os nossos estudantes a se inserirem no mercado de trabalho por meio de treinamentos. E como que isso acontece, né? Então, lembrando que já realizando a sua matrícula para o curso Profissão Desenvolvedor Java, né, você terá todo acompanhamento exclusivo. Então, são 4 orientações de carreira por ano, acesso exclusivo a 6 workshops, tá bom? Consultas também exclusivas ao vivo com tutores e mentores da Mentorama, além de você participar de um laboratório acelerador com treinamento intensivo, né, na programação Java, até competindo com outros alunos, e claro, 30 dias gratuitos aí no inglês com a English Live e 50% de desconto só por ser nosso aluno. Então é importante eu citar isso, Ju, porque para muitas pessoas que estão iniciando também querem ter um acompanhamento de como criar um portfólio do zero, de como criar um currículo profissional do zero. Então, na Mentorama também temos esse curso, tá bom? Ju, você já aprendeu HTML, CSS, JavaScript antes de partir para Java? Foi o seguinte, gente, ó, HTML, como eu comentei com vocês, lá quando eu tinha 10, na verdade, assim, desde da primeira série, né, como eu fui num colégio muito forte, eu já tinha informática. Então, eu aprendi desde HTML, a Access, a CorelDRAW, esse tipo de coisas assim, sabe? Então, até mais ou menos ali, até a 8ª série, então eu vi bastante coisa disso. Mas, quando eu voltei a estudar, justamente, né, com 27 anos, né, eu fiz um curso básico de lógica de programação. E eu não sei se é a melhor abordagem, tá? Mas é o que geralmente o pessoal faz, eles ensinam lógica de programação com JavaScript. Então, eu também estudei JavaScript, sabe? Agora, CSS, para mim não faz nenhum sentido um desenvolvedor que tem foco back-end, porque, por exemplo, eu não sou full stack, eu não tenho nenhum interesse em ser full stack, gente, de verdade. Não é para mim o front, etc e tal. Não acho que faz nenhum sentido a pessoa ver sobre isso. Então, assim, ó, o que eu recomendo para vocês é assim, ó, se tiver um curso de lógica de programação com foco já em Java, é mais interessante que a linguagem que vocês estão. Se não tiver, geralmente em JavaScript, vai por JavaScript, sabe? Acho que você tá mudo. Travou aqui a minha tela, perdão. Essa é uma boa pergunta do Francisco. Qual foi o seu primeiro projeto, Ju, como Java? Então, né, a primeira coisinha que eu fiz foi um Hello World, né?
Só que depois eu fiz uma API de plano de telefone, né, em Spring Boot, que aí eu fiz todinha ali do zero ao Pro, fazendo uma analogia aqui o que o pessoal estava falando, mas o primeiro ali foi no Hello World, e depois foi uma aplicação em Spring Boot de uma API ali de desenvolvimento de planos de telefonia, sabe? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Olha esse, do Vitor. Juliana, hoje temos mais vagas com tecnologias mais recentes com Java ou temos mais legados? Acabo de te seguir no LinkedIn, já tenho fã, Ju. Primeiramente, obrigada. Adoro quando me seguem lá, gente, de verdade. Mas respondendo aí sua pergunta, é o seguinte, depende. Sabe? É igual ao direito, como o pessoal fala, depende. Banco trabalha muito com legado. Então, dependendo de onde você vai trabalhar, tem legado. Eu, pessoalmente, não gosto de legado, então eu escolhi tecnologias mais recentes. Mas, assim, sinceramente, tem vaga para os dois. Só que tem mais legado ainda, porque o que acontece? Vamos lá. É caro para as empresas mudarem os sistemas delas pelo que já estão. Então, por exemplo, tá? Hoje em dia, como eu comentei com vocês, a gente já está na versão 16 do Java. Só que tem muita empresa que ainda está no Java 8. Só que quanto que custaria para elas fazerem essa migração? Então, tem muitas empresas hoje ainda trabalhando com um legado. Como não é o tipo de coisa que eu gostaria, eu escolhi trabalhar com tecnologias mais recentes. Então, eu vou falar uma coisa para vocês que é muito importante, tá? A gente está numa profissão que a gente pode escolher em relação a isso, sabe? Se você não gosta de legado, você não precisa trabalhar com legado. Se você prefere tecnologias mais recentes, tem empresas. Então, assim, tem esses dois nichos. Mas, realmente, hoje em dia, tem mais legados. Mas eu não gosto, porque eu acho que isso daí não te faz evoluir tanto quanto tecnologias mais recentes. Eu acho que até um ponto importante para falar para vocês que está aqui no chat, né? Eu estou colocando agora um link para que vocês consigam ver, enfim, as linguagens mais procuradas do mundo. Boa. Então, vocês vão ver que Java é uma das linguagens mais procuradas, como PHP, Python, entre outras. E na Mentorama temos todos esses cursos, então é importante que sim, vocês tenham essa orientação profissional, como eu sempre citei, para entender se essa é a programação que é de encontro a você, tá bom? Então é importante também, eu agradeço muito pela sua participação, pelo tempo que você deu para a gente, por todo esse conhecimento, porque é muito importante isso para a gente, viu? Ter uma pessoa como você falando sobre Java, ensinando muita coisa para quem está dando o pontapé inicial aí na área. Bom, aqui está um pouquinho das redes sociais, como o LinkedIn, enfim, o Instagram, Facebook, e claro, o nosso canal do YouTube. Vocês conseguem rever todo o conteúdo novamente e indicar aí para um amigo também, tá bom? Ju, eu gostaria muito que você mostrasse suas redes sociais de novo. Aqui, ó, gente, acabei de mandar. Aqui tá todas, tá? Preparada. Tem desde LinkedIn, YouTube, Instagram, tem todas. Vocês clicando nesse link, vocês conseguem me seguir em tudo, que é até muito mais fácil, tá? Porque foi até o que eu comentei. Eu participo bastante, né, em relação a esse tipo de live aqui da Mentoranda. Por isso que justamente eu super falei sim, porque é muito importante eu estar aqui para ajudar vocês. Então vai ter muito conteúdo em relação ao YouTube, em relação a isso. Tem o outro que eu já fiz aqui anteriormente, tem podcast, então assim, tem muita coisa interessante, porque é muito legal vocês fazerem essa imersão, sabe? Para ver o que vocês querem. Então, é muito legal vocês estarem aqui. Bom, pessoal, então agradecemos muito pelo bate-papo. Foi incrível essa noite, Ju. E eu quero fazer mais webinários com você, tá bom? Tenha uma excelente noite. E, pessoal, acompanhe nossas redes sociais para que vocês sempre ficam assistindo aos nossos webinários. Eu sei que a gente também tem muita pessoa que gosta de assistir, então se inscreve lá nas nossas redes sociais também, siga a gente no Instagram, que vocês vão ter aí, receber todas as notificações, tá bom? Então, muito obrigada, tchau, gente, tchau. mais uma vez. Tchau, tchau. Uma excelente noite, Ju, obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.